Olá, tudo bem? Vamos estar conversando um pouco agora sobre uma mensagem muito importante da Palavra de Deus. Na verdade, hoje, para a igreja, para aqueles que já são crentes, para aqueles que já servem a Jesus, uma das mensagens mais relevantes. Por quê? Porque é a mensagem que trata do jovem rico. Esse rapaz, ele achava que por praticar as obras da lei, ele estava ali cumprindo a lei. Ele achava que por praticar as obras da lei, ele achava que estava cumprindo a lei. Perceba essa questão. Ele estava cumprindo as obras da lei, mas não estava cumprindo a lei. Porque a palavra de Deus fala que se amamos a Deus sobre todas as coisas, nosso próximo como a nós mesmos, nós cumprimos toda a lei. Então ele achava que ao cumprir de uma maneira metódica e racional, porém sem amor, ele poderia então estar cumprindo a lei. Então, diz assim, vamos lá para o texto. Está em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, verso 17 em diante. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Interessante, né? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou. Olha para você ver que interessante. Jesus olhou para ele e amou ele. Ou seja, deu para ele a resposta que ele queria ouvir. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, o que eu quero falar, aquilo que Deus tem falado ao meu coração acerca dessa mensagem. A abordagem dele ao Senhor Jesus. Nós vemos muitas pessoas na Bíblia abordando o Senhor Jesus, se aproximando de Jesus. Nós vemos Maria Madalena quebrando um alabastro, ungindo o Senhor Jesus. Nós vemos Zaqueu subindo numa árvore. Nós vemos o cego gritando, Bartimeu gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aqui nós vemos um jovem rico, uma pessoa que tinha bens, se aproximando do Senhor, ajoelhando aos pés de Jesus e perguntando: Bom mestre. E aí começa, poxa vida, o Senhor já começa a inquirir. Toda vez que nós nos aproximamos do Senhor, Ele sonda as nossas intenções. Ele sabe melhor do que ninguém por que intenção você está procurando a presença dEle, por que intenção você está chegando-se a Ele. Então Jesus começa a inquirir, para poder sondar aquilo que estava dentro do jovem. A primeira inquisição que ele propõe, o inquirimento que ele propõe é o seguinte: por que me chamas bom? Se só Deus é bom. Só Deus é bom. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ou seja, Jesus estava perguntando para ele: você compreende que eu sou Deus? Você acha que eu sou Deus?
Dentro de você, você tem essa consciência de que eu verdadeiramente sou Deus ou não? Na sua consciência eu sou só um mestre, sou só mais um entre a multidão e não o Salvador. Então a primeira chamada que Jesus dá no coração dele é essa. Em seguida Jesus pergunta a ele se ele tinha conhecimento da lei, se ele tinha conhecimento de não adulterarás, não furtarás. Então ele fala assim, olha para você ver. Então respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aí na minha opinião, mostra a fragilidade. Aí na minha opinião, mostra tudo para mim. É o raio-x. É o raio-x da vida dele. Olha para você ver. Uma pessoa que já observa a lei, que já tem entendimento, que já busca obedecer os caminhos do Senhor, ele aproxima-se de Jesus e a pergunta dele é: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que aquele jovem queria ouvir era assim: você já tem feito tudo, você não precisa fazer mais nada. Então aquele jovem ele apresenta para Jesus não um clamor, ele não está apresentando um clamor. Nós vemos Maria Madalena, nós vemos outras pessoas aproximando-se de Jesus com clamor: tenha misericórdia, Senhor, me salva, Senhor, me transforma. Ele não, ele aproxima-se de Jesus para dizer certamente que ele era uma pessoa boa, que ele era uma pessoa que ele já estava andando no caminho, né? Ele queria receber um ok de Jesus, parabéns, bater nas costas dele, né? Senão você é o cara. Ele se aproxima de Jesus com a intenção de repente receber um elogio. Que bom, parabéns, você já tem realizado tantas coisas. Você é o cara, você é demais. Então o primeiro princípio que eu observo nesse jovem é a arrogância espiritual. Quantas pessoas, por serem filho de pastor, filho de pastora, por terem aprendido, crescido dentro da igreja, eles têm aquele orgulho ministerial, orgulho espiritual. Eles se acham os donos da verdade. Eles nunca vão a um culto para aprender, para receber. Eles têm que ter sempre ali para ensinar, para falar. As pessoas não têm humildade e diante dessa arrogância ele se cega, porque toda a obra do homem é mentira. Todo homem é mentira, diz a palavra de Deus. E as nossas obras passam pelo fogo para serem provadas. Aquelas que são feno e palha queima e desaparece, mas aquelas que são consistentes em obras, essas não. Fé e obras, essas não, essas permanecem para a vida eterna. Então na hora que Jesus passa o fogo na vida desse rapaz, o feno e a palha desaparece, aquilo some. Você, então vende tudo que você tem, dá aos pobres. Ele fica triste, que é o fogo queimando ali tudo que era feno e palha, ou seja, não tinha fé e também não tinha obras. Então aquele rapaz, ele tinha só uma casca, só uma aparência religiosa, mas ele não tinha fé e não tinha também obras, né? Então a gente começa a perceber que a pessoa que tem orgulho espiritual, repara para você ver, uma pessoa que tem orgulho espiritual, ela não evangeliza. Nossa, eu saí da minha casa num sol desse de tarde para eu ir lá evangelizar. Não faz isso de jeito nenhum. Ele se sente muito importante para sair da sua casa e ir lá e distribuir panfleto para alguém, para uma pessoa. Ele se acha muito importante para sair da sua casa para ouvir